Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje a gente vai falar sobre o monitoramento da base de dados, de qualquer base de dados que você tem aí no seu Firebird, seu serviço Firebird rodando, beleza? E a ideia aqui é o seguinte, é trabalhar em cima daquelas tabelas de monitoramento que já existem desde o Firebird 2.1, beleza? Firebird 2.0 para trás não existiam essas tabelas, então se você não tem da 2.1 em diante, isso aqui não vai servir de nada, beleza? Já te adianta aí. Mas é interessante você ver para quando você for migrar para uma versão mais recente, você já sabe como dar uma olhada nessas informações aqui que o nosso próprio Firebird fornece, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que tudo isso funciona. Então, olha só, eu tenho aqui meu banco de dados na versão 3.0 já, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, primeiro, para a gente poder observar as tabelas de monitoramento do Firebird, a gente precisa fazer uma configuração aqui no IBExpert que é super rápido, tá? Então, botão direito aqui na nossa base, vem aqui, ó, Database Registration Info, vamos vir aqui em DB Explorer e Show System Tables. Esse Show System Tables vai mostrar não só as tabelas de monitoramento, mas também as outras tabelas de gerenciamento do banco, que é onde fica armazenada tabelas, campos, tipo de dados, enfim. Toda a informação da base fica armazenada nessas tabelas de sistema, beleza? Então, vou dar um OK aqui, ó, e aí ele já recarrega aqui para mim todas as tabelas de sistema. As primeiras aqui são as tabelas de monitoramento. A gente tem daqui até aqui somente de monitoramento, beleza? E, à primeira vista, quando a gente vê essas tabelas aqui, talvez fique um pouco complicado da gente entender. Mas tem algumas tabelas aqui que são bem legais da gente saber algumas informações que o Firebird está preparando para a gente. Só que, melhor do que isso, é utilizar o próprio IBExpert, porque ele já faz uma leitura dessas tabelas de monitoramento aqui e mostra isso em uma interface gráfica para você. Beleza? Então, se você tiver a curiosidade de ver essas tabelas individualmente, é só fazer select nelas aqui, ou então abrir elas, que você já vai ter acesso a toda a informação. Beleza? Agora, se eu quiser uma interface gráfica que me traz informação pronta, bem melhor do que eu ter que ficar descobrindo a relação entre cada uma dessas tabelas aqui, então é melhor usar a interface do próprio IBExpert. E essa interface funciona inclusive na versão personal, beleza? A versão free lá do IBExpert ele já traz essas informações aqui pra gente, essa leitura dessas tabelas. Então, para a gente poder ter mais espaço aqui na área de gravação, deixa eu esconder essa tela aqui. Daí eu venho aqui ó, em Services e Database Monitoring, que é o serviço de monitoramento de base do IBExpert. Na verdade, sim. É só a tela, é só a interface gráfica que faz a leitura das tabelas que são nativas do Firebird, beleza? Então, não é que o IBExpert desenvolveu todo o monitoramento. O IBExpert só faz a leitura das tabelas por esse menu aqui. Então, clico aqui e aí a gente começa a ter algumas informações aqui, ó. Olha só, por padrão, esse número aqui para você, ó, vai vir como 5, beleza? Então, ele vai vir como 5 segundos, ou seja, a cada 5 minutos ele vai atualizar essa tela aqui, dependendo de onde você entra, beleza? Se eu não quiser que ele atualize de 5 em 5 segundos, que acaba sendo um pouco custoso para sua base de dados, tá? Use isso daqui com moderação. Você pode colocar um número alto aqui. Posso colocar, por exemplo, 9999, enchi de 9 aqui, e aí eu atualizo a tela só quando eu quiser, beleza? Então a gente vai fazer o teste das duas situações. Para eu atualizar a tela a hora que eu quero, eu venho aqui, ó, nesse botão, ou pressiono F5, que ele vai atualizar os dados que estiverem aqui, que nada mais é do que rodar o select de novo, beleza? E aí eu tenho essa árvore de informações aqui, que na verdade assim, é um grupo de selects que já vem pronto pra gente, né? A gente tem 4 aqui, ó, que já vem pronto com esses relacionamentos, e por isso ele se chama standard, beleza? Que é o padrão ali. Você pode criar novos grupos clicando no botão direito aqui, ó, e clicar aqui, ó, para poder criar uma nova categoria, beleza? Mas eu não vou fazer isso aqui agora. Então, só observando aqui o que tem de informação. Quando eu clico aqui em Database, ele carrega aqui do lado uma série de informações no meu banco, que são informações relevantes, que inclusive ele pega das tabelas de sistemas, beleza? Então, olha só, eu tenho uma outra opção aqui, ó, ao invés de olhar isso daqui em formato de form, que é o que a gente está vendo aqui agora, eu posso mudar para um outro jeito, que o formato de form é o formato clássico, mas eu posso escolher aqui, ó, compacto, e aí cabe muito mais informação na minha tela, beleza? Inclusive fica fácil de a gente observar aqui as mesmas informações, porém em formato de grid, beleza? Eu prefiro assim. Então tá, olha só, Database Name, ele trouxe aqui o caminho completo do meu banco de dados, inclusive, se eu observar aqui ó, no F11, eu fiz a conexão com um alias da minha base. Eu utilizo um alias aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você, exemplo, beleza? Mesmo ele fazendo a conexão com alias, você acaba tendo acesso
ao caminho da base de dados, que é esse daqui. Então, caso você queira ocultar o seu caminho do banco, é importante que você não instale o Bexpert em máquina de cliente e deixe instalado lá, senão o cara vai entrar, de repente entra com esses DBA e aí já viu a bagunça, né? Aí o caminho do banco de dados é o menor dos problemas que você vai ter. Mas beleza. Então eu tenho aqui, ó, page size, que é uma informação importante, que às vezes a gente não se dá conta na hora que cria uma base, mas quer saber depois qual foi o page size utilizado. Tem aqui, ó, ODS version, para a gente saber qual é a versão da ODS, apesar da gente ter a versão do Firebird, né, 3.0 no caso, mas ele controla também pela ODS. Tem várias outras informações aqui, ó, inclusive, não sei se você participou do FDD, mas no FDD eles falaram lá o seguinte, que, por exemplo, quando o sweep roda, normalmente o intervalo padrão do sweep, inclusive tem essa informação aqui, ó, sweep interval, é de 20 mil, beleza? Mas 20 mil o quê? 20 mil insert, 20 mil select, 20 mil o quê? Então, o gatilho para poder disparar o sweep da base de dados é quando a diferença entre esses dois caras aqui, ó, oldest snapshot transaction e oldest transaction, quando a diferença entre eles for igual a 20 mil. Se a diferença entre eles for igual a 20 mil, que é esse padrão aqui que a gente tem configurado, aí ele vai executar o sweep, beleza? Você pode alterar o sweep lá pelo gfix, que eu já mostrei em vídeo aqui como fazer, tá? Você pode, inclusive, desativar o sweep automático, pode aumentar o intervalo dele. Mas são esses caras aqui, ó, que o banco de dados vai observar para saber se ele tem que executar o sweep ou não, beleza? Então, é aqui que a gente encontra essas informações aqui, beleza? Não precisa ser exatamente nessa tela aqui, mas a gente consegue isso também pelo Gstat, a gente consegue isso também observando as tabelas de sistemas, que é o que ele está fazendo aqui, né? Esse form está fazendo, beleza? Então, aqui a gente consegue essa informação, tranquilo? E aí a gente tem outras informações aqui, ó, aquele Forced Writes, que é sempre bom estar marcado aqui como sim, para você ter menos risco de corrupção de banco, certo? E tem mais informações aqui, ó, olha só. Uma informação que chama muita atenção de todo mundo é esse daqui, ó, Non-Indexed Reads. O que é isso daqui? Toda vez que você executa um select na sua base, esse select ou ele vai ser indexado ou ele vai ser não indexado. Ou seja, ou ele vai aproveitar índice que você tem criado ou ele não vai aproveitar. Se você tiver aproveitamento de índice, beleza, então a sua leitura é muito provável que vai ser mais rápida do que uma leitura não indexada, tá? Isso varia dependendo se a tabela tem muito registro ou não. Se é uma tabela de um registro só, criar um índice acaba sendo indiferente, beleza? Porque se você tem só um registro, o custo para buscar esse registro numa tabela é muito pequeno, então não tem nem por que criar índice. Agora, se você tem uma tabela com milhares e milhares e milhares de registros e precisa pesquisar por um registro específico, quando você tem índice é muito melhor. Se você fizer uma leitura em uma tabela que não tem índice, mas tem milhares e milhares e milhares de registros, na hora que você for ver isso daqui, ó, esse non-indexed reads, ele vai estourar, ele vai lá para cima. Então a gente vai ter muita leitura não indexada aqui na nossa base, beleza? Isso daqui é uma visão geral, não é em cima de um statement só, não é a visão de um select só, beleza? Então aqui, como a gente tem uma visão geral, a gente não tem como saber aonde é que está a query que está com problema, beleza? E aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho, beleza? E a gente tem aqui, ó, informações de registros inseridos, atualizados, deletados e tudo mais, beleza? Só que essa informação aqui, ela não é um histórico desde quando essa informação está sendo coletada? Desde o momento que eu abri a conexão aqui, beleza? Na hora que eu abri a conexão com a minha base, ele já vem coletando essas informações aqui, beleza? E olha só, qual é a base que ele está monitorando? Porque, na verdade, eu só abri a tela, né? Eu tinha uma base conectada lá, e como eu já estava conectado em uma base, ele trouxe ela aqui, ó. Mas se eu quiser monitorar uma outra base, basta clicar aqui e escolher alguma outra que você já esteja com ela conectada, beleza? Então tá, todas essas informações aqui é só nessa área aqui do database, mas tem outras informações. Attachments. Attachments, não sei se você já viu, mas são as conexões que ficam abertas no banco de dados. Então aqui, por enquanto, tem 3 registros. Por que tem 3 registros? Uma é a minha própria conexão, essa que eu estou usando, e as outras 2 aqui são de gerenciamento do Firebird. Uma delas é o Garbage Collector. Olha só, se a gente vier aqui para frente, ó, a gente vai ter mais informações aqui, ó, que é qual é o usuário que foi conectado. No meu caso aqui, SysDBA, beleza? E aí aqui, ó, Garbage Collector e aqui Cache Writer. Então, são conexões que são feitas no Firebird que ficam o tempo todo ativas, beleza? Você não tem controle sobre isso, porque isso é da parte do gerenciamento deles. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para diminuir essa tela, né, esse espaçamento. E aí vamos ver aqui para frente, ó. A gente tem mais informações aqui, ó, qual é o aplicativo que está rodando, tá? Se você tiver algum outro aplicativo que está acessando sua base, que você desconhece, por aqui você consegue saber. Daí a gente tem aqui também, ó, por exemplo, por conexão, non-indexed reads. Então aqui, ó, por conexão, eu sei quem é que está fazendo leituras não indexadas, tranquilo? Então nesse caso aqui, a minha conexão executou todas elas. E as leituras indexadas estão aqui.
Isso daqui nada mais é do que aquela aba de performance, só que aquela aba de performance do IBExpert, ele traz em formato de gráfico. É mais fácil da gente visualizar, da gente ter uma ideia qual é a tabela que está consumindo mais e tudo mais, do que olhar só números, né? E aí, beleza, a gente tem outras informações aqui, mas até agora isso não é o nosso foco por enquanto, tranquilo? Inclusive, a gente consegue derrubar uma conexão por aqui, beleza? Então, se você tem uma conexão aqui que está travada, que está com problema, você pode monitorar isso aqui, selecionar e clicar aqui, ó, Shutdown Attachment. Daí ele vai derrubar a conexão da pessoa. Mesma coisa que você ir lá e dar um delete na tabela Mon Attachments, beleza? Em cima da conexão que você quer derrubar. Isso é muito útil para quando você quer atualizar o sistema e a pessoa saiu da empresa, deixou o computador logado no seu sistema, então não tem quem vai lá para poder desligar o sistema ou desligar o computador. Então, nesse caso, você consegue derrubar a conexão aqui e te libera para poder fazer a sua atualização. Daí eu tenho aqui, ó, Transactions, tá? Então, essas Transactions são todas as transações que tem em aberto aqui, não só dentro dessa conexão, mas dentro de todas as conexões, dentro da base que eu estou conectado, beleza? Então, dentro da minha base, tem vários clientes conectados, por exemplo, cada um abrindo e fechando transação. Então, todas as transações vão ficar listadas aqui. Ah, e por quanto tempo vão ficar listadas aqui? Enquanto elas estiverem abertas. Se você der um rollback na transação, acabou, ela some daqui e pronto, beleza? Então, você não tem o histórico dessas informações. E por último aqui a gente tem os statements. E essa parte de statements é muito interessante porque aqui a gente consegue ver cada select, cada update, cada delete que foi rodado na base, que está sendo rodado na base, beleza? E aí você consegue monitorar cada statement se ele está trazendo lentidão para o seu banco, para o seu sistema, ou se ele está sendo executado de forma indexada pelo menos, tá? Não quer dizer que seja rápida, mas de forma indexada. Então, aqui a gente tem algumas informações, ó. Informações que, na verdade, não fui eu que gerei isso automaticamente. Foi o próprio IBExpert que, para poder exibir algumas coisas, ele executa alguns selects dentro da minha base. Então, se eu avançar aqui, ó, eu tenho 2 selects aqui, tá? Um para cada linha. Se eu aumentar essa linha aqui, ó, a gente consegue ver mais, ou se deixar o mouse em cima, eu consigo copiar, inclusive. E ele está fazendo o quê? Está fazendo uma leitura de quais campos ele precisa para poder fazer o select dele, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, outro select, que é na Mon Statements, que foi o select executado para exibir essas informações. Então tá, vamos testar isso daqui, ó. Deixa eu vir aqui no meu SQL Editor e vamos fazer assim, ó. Select asterisco from cliente. Concorda comigo que essa leitura aqui ela não vai ser indexada, porque eu não coloquei nenhum filtro, não coloquei nenhuma ordenação, nem nada. Vamos dar F9 e ele leu quantos? 105 registros aqui dentro dessa tabela, beleza? Se eu observar aqui no Performance Analysis, a gente pode ver o seguinte, que esses 106 registros lidos aqui, eles foram de uma forma não indexada, tá? Eles foram lidos de uma forma não indexada. Os outros aqui ele desativou por quê? Porque não foi utilizado. Mas se eu marcar aqui, ó, Indexed Reads, ele acaba trazendo, ó, 0 registros foram lidos de forma indexada. Então tá, considerando aqui que ele fez uma leitura de 105 registros não indexados, vamos dar uma olhada aqui no Database Monitor. Perceba que eu não cancelei a transação ainda, então isso daqui está em aberto. Se eu observar aqui, ó, agora eu vou atualizar, certo? Posso dar um F5 ou clicar aqui, tanto faz. E aí a gente observa aqui, ó, que o meu select agora, ele está aqui, certo? Ele foi executado e ele está aqui. Select asterisco from cliente. Leituras não indexadas, adivinha? 105, que é exatamente o que ele mostrou lá naquela aba de performance. Quantos registros foram lidos de forma indexada? Nenhum, beleza? Então, todos os registros aqui foram lidos dessa forma. Agora, se eu adicionar uma ordenação, ele vai precisar de um índice para saber exatamente que ordem que ele vai exibir na tela, beleza? Se você não tiver, ele vai ordenar? Vai ordenar, tranquilo. Só que o problema é que ele vai ter mais custo para isso. Como eu tenho um índice, então eu posso colocar aqui, ó, order by c.id, que na verdade é a APK da tabela. Vou dar um F9, ó, e aí a gente tem o mesmo resultado de forma ordenada. E agora aqui no Database Monitor, vou dar um F5, ó, e perceba que como eu troquei o meu statement, ele já substituiu o select que eu fiz, tranquilo? Então aqui, ó, select asterisco from cliente, order by c.id. Quantas leituras não indexadas? 0. Quantas leituras indexadas? 105, beleza? Se a gente observar a aba Performance, ele corresponde com esse resultado que trouxe ali, beleza? Agora, não é só isso que tem dentro desse Database Monitor. Na verdade, ele tem esses caras aqui, mas ele te permite fazer uma edição dessas informações. Inclusive, teve um post no canal do MQFS lá no Facebook que perguntaram sobre como descobrir o tamanho da base via Select. Tem como? Eu desconhecia essa informação, mas teve um inscrito lá que falou assim, cara, tem um Select assim que traz aqui pelo Database Monitor. E esse script é fácil da gente observar dessa forma aqui, ó. Botão direito aqui, Edit Monitor Query. Beleza? Então a gente observa que aqui já tem o Select que é utilizado tanto para o dialeto 1 quanto para o dialeto 3, beleza? São diferentes, ó. Então, quando a gente observa isso daqui, a gente pode pegar qualquer informação
eu posso ver aqui, ó, por exemplo, olha só, tamanho em kbyte e tamanho em megabyte. Então, essas duas linhas aqui retornam a informação de qual é o tamanho da base através de select, beleza? Você pode fazer select a hora que você quiser. Ele está pegando informações da tabela DB, vamos ver quem é DB aqui no from, mon database, beleza? Então, através desse select simples aqui, a gente já consegue essa informação. Agora, outra coisa que é legal é o seguinte, vamos supor que desses statements aqui, eu quero filtrar, eu quero pegar somente o que for delete. Então, para pegar só os deletes que forem executados aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um botão direito aqui, ó, vou vir em Edit Monitor Query. E aí aqui a gente consegue fazer um filtro dentro dessa query, mandando ele buscar somente as informações que eu quero. Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver qual que é o nome daquela coluna lá de texto de SQL. Vou pegar aqui, cadê? SQL Text, beleza? Então eu posso pegar essa coluna aqui, ó, e colocar lá no where. Então eu vou colocar aqui, ó, where, e aí eu posso fazer assim, upper, beleza? Para poder pegar tanto maiúsculo quanto minúsculo, coloco aqui Ctrl V, que é o nome do campo, starting with, e aí vou colocar assim, ó, delete, maiúsculo, né? Delete, beleza? Daí, com essa informação aqui, eu consigo filtrar para ele me mostrar só as deleções. E eu vou saber se tem alguma rotina fazendo deleção que eu não quero, por exemplo. Vamos supor aquele registro que some sozinho, você não sabe o que aconteceu, de repente, pum, desapareceu. Tá? Então você consegue observar isso. Vou dar um OK aqui, ó, e aí pode observar que não tem mais nada. Se eu vier, não só nessa conexão, posso vir em outra conexão, e mandar deletar algum registro, posso pegar aqui, inclusive, ó, no meu SQL Editor e fazer assim, ó, delete from cliente C, where c.id igual a 1, beleza? F9 aqui, ó, tá vinculado com FK, deixa eu pegar o 2 no F9, não selecionou tudo, deixa eu no F9 aqui de novo. Ó, problema no FK, vou pegar 3, deixa eu pegar um outro mais para frente lá. Então, vou aqui nos dados, vou pegar esse 106 aqui, ó, beleza? Então, vamos tentar deletar ele, 106. F9, e aí agora a gente conseguiu deletar. E aí, se eu observar aqui no meu Database Monitor, vou dar um F5, ó, e aí ele traz aqui o meu delete, beleza? Porque eu mandei filtrar para ele pegar somente delete. E aí eu sei qual foi o delete executado, qual foi o usuário que executou esse delete, beleza? Porque a gente tem essa informação aqui, ó, user sysdba, beleza? Tem o attachment ID, posso inclusive observar select que está muito lento, que está rodando aqui, que travou, certo? Travou o sistema lá, eu posso vir aqui, ó, cancel statement. Ele cancela o select na hora e aí você já tem o sistema liberado. Com erro, né? Mas vai conseguir liberar. Assim como eu posso vir aqui, ó, botão direito, New Monitor Query. Então eu posso criar uma query aqui do jeito que eu quiser, para trazer as informações que eu quero e ficar monitorando isso de tempo em tempo, beleza? Só que como eu disse, vamos supor, vou vir aqui, ó, commit a transação. Se eu vier aqui no Database Monitor, der F5, ó, já sumiu. Então, é só de tempo em tempo mesmo que a gente vê. Se eu mudar isso daqui para 2 em 2 segundos, ele já automaticamente começa a atualizar essa tela aqui de 2 em 2. Vou mandar editar aqui e vou remover aquele filtro que eu tinha feito, ó, do where, e vou dar um OK. E a gente tem essa informação aqui, ó, sendo atualizada a cada 2 segundos. Perceba que ele está mudando aqui, ó, Transaction ID, beleza? Agora, outra vantagem que tem aqui é o seguinte, que se a gente pegar esse resultado de registros aqui e mandar ordenar por non-indexed reads, deixa eu cancelar aqui essa atualização automática que ela me cansa às vezes. Eu vim para cá, ó, daí eu vou ordenar por non-indexed reads e eu pego todas as queries que mais estão consumindo recurso naquele momento, beleza? E aí você consegue identificar quais são as queries, pega ela, trata e continua monitorando para ver se ela vai rodar com peso ainda ou não, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado de conhecer essa ferramenta aqui do IBExpert. Tem outra ferramenta que é mais completa que ela, também do IBExpert, porém só para a versão paga. Eu posso mostrar ela aqui em um próximo vídeo, mas por enquanto é isso, beleza? Então, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like aí para saber que você está gostando do conteúdo. E se você quiser ver mais vídeos como esse, não esquece de acessar o canal do Telegram, que o link está aqui na descrição, para você poder ter acesso a uma porrada de vídeo que eu já postei aqui no canal e acessar o link direto no Facebook ou no YouTube, beleza? E você vai ter certeza que 100% das notificações de vídeo vão chegar para você, se for do seu interesse, você assiste, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.